Oi! Vou fofocar aqui pra vocês do dia em que a filha da professora falou todas as verdades sombrias sobre a família dela. A aula de matemática tava prestes a começar. E tava todo mundo muito ansioso. Porque na semana anterior tinha rolado um teste surpresa. E esse teste tava, absurdo de difícil. Porém, a aluna nova chamada Maria, filha de uma das nossas professoras, surpreendeu todo mundo acabando o teste em 15 minutos. E acertando tudo! Nós sabíamos disso porque assim que ela terminou, o professor ficou assustado, pegou o teste, corrigiu e falou pra turma inteira que ela tinha acertado e liberou ela pra ir embora. A grande maioria do resto da turma teria tirado péssimas notas. Porém, a Maria usou uma tática infalível pra passar cola pra mim e pros meus amigos. Deu super certo e a gente só queria ver a nossa nota logo. Aí chegou o professor de matemática, como ele era um pouquinho difícil de lidar e todo mundo gostava dele, todos nós sentamos e ficamos quietos. Até que ele vai na mesa dele, separa uma folha e avisa pra sala inteira que aquilo lá era o teste da Maria. E aí ele começou a falar que não sabia como ela tinha tirado aquela nota, mas que ele tinha certeza que alguns alunos da sala só tinham tirado a nota boa porque ela passou cola. Ou seja, ele estava acusando ela de ter passado as respostas pra um monte de gente. E aí o professor, com o teste dela, foi caminhando em direção à cadeira onde ela estava sentada. Quando ele chegou numa distância razoável, ele começou a rasgar o teste na frente dela. Começou a picotar a folha e jogar no chão. Falou que ela zerou o teste, que ela ia ter que fazer uma recuperação única, que ele ia fazer uma prova só pra ela. E durante essa situação toda, ele deixou escapar que ele mesmo só ficou sabendo que a Maria tinha passado cola pro pessoal porque o irmão mais velho dela, que era da nossa turma, tinha fofocado pra ele. Na mesma hora que a Maria entendeu, ela deu um tapão na mesa. Até o professor tomou um sustinho, que eu vi. Aí a Maria levantou da cadeira dela, olhou na cara do professor e falou pra ele que ela queria ver quem é que ia obrigar ela a fazer outro teste. Porque até então tava empatado, era a palavra dela contra a do irmão. E aí ela começou a andar na direção da mesa do irmão dela. E o professor gritando, mandando ela sentar, falando que era pra ela baixar o tom de voz. Falou que se ela não sentasse na hora que ele tava mandando, ele ia lá chamar a mãe dela e a diretora, a dona Márcia. E a Maria nem aí, só tava seguindo em direção à mesa do irmão dela. O professor boladão foi direto pra sala da diretora chamar ela. A Maria chegou de frente pro irmão dela, apontou o dedo e falou assim: eu já falei pra você não se intrometer mais na minha vida. E como aparentemente você não ouviu, agora quem vai fazer fofoca sou eu. E o irmão dela, que parecia o filho perfeito, o irmão perfeito, o aluno perfeito, o menino perfeito. Era comportado, falava com classe, muito bem educado. Pela primeira vez, ele elevou o tom de voz e falou bem alto: Maria, fica quieta e vai pro teu lugar. E ela foi se afastando lentamente da cadeira dele, com um sorrisinho no rosto, e começou a contar toda a verdade. Basicamente, ela falou pra turma inteira que a verdade sobre ela e o irmão dela terem que se mudar de escola, sair da particular e ir pra pública, que era nossa, foi porque o histórico escolar deles tinha sido manchado. E eles dois haviam sido expulsos da última escola. E aí ela disse pra gente que o pai dela e o irmão dela são homens muito agressivos. E que geralmente quem sofria com isso era ela e a mãe dela. Vocês já estão entendendo o que eles faziam com elas, né? A Maria não entrou muito em detalhes, mas ela explicou que um dia, na antiga escola dela, o irmão dela tava brigando com ela por algum motivo, e ela falou pra ele não encostar a mão nela. E ele encostou. Só que ela disse pra gente que ela já tava cansada dessa situação. E que naquele dia ela tinha perdido o medo. E no momento em que o irmão dela encostou nela, ela não pensou duas vezes e voou em cima dele. No meio do pátio da escola, todo mundo vendo. Aí ela juntou a raiva e a mágoa acumulada e contou pra gente que a briga foi muito feia. E que depois disso rolou a expulsão. E que no final da história, todo mundo ficou contra a Maria. E o irmão tinha saído como vítima. Porque a própria mãe, que sabia da situação o tempo todo, preferiu ficar do lado dele. Gente, negócio de louco! E aí, gente, nesse momento, as máscaras caíram. Muita coisa começou a fazer sentido. E enquanto ela tava contando essa história toda pra gente, o irmão dela já tinha levantado, tava andando de um lado pro outro, coçando a cabeça muito nervoso. E ele tinha mandado ela calar a boca várias vezes e ela continuava falando. Até que teve uma hora que ele foi na direção dela, com uma cara maligna que eu não gosto nem de lembrar. Quando ele tava mais ou menos a 3 passos de encostar nela, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, entrou na frente dele e falou assim: você tá querendo alguma coisa? Aí ele parou cara a cara com ela, mandou ela sair e falou que ele só queria falar com a irmã dele. Aí a Giovana falou assim: querido, tá pra nascer um homem que vai fazer uma maldade com uma mulher na minha frente e eu não vou fazer nada. E se você não gostou, passa por cima. A sala inteira assim, Até que do nada, a Lívia, a lerdinha, levantou da cadeira dela e falou assim: é isso aí mesmo, amiga, a Maria não tá sozinha não. Aí todo mundo foi e olhou pra cara da Lívia. Aí ela falou assim: falei besteira de novo, né, gente? Desculpa. No que ela ia sentar, eu levantei da minha cadeira e falei assim: o que a Lívia falou é verdade. Se você encostar em alguém aqui dentro, vai ser todos contra um. E aí as meninas e os moleques começaram a se manifestar. Aí todo mundo começou a falar: é isso aí mesmo, é isso aí. A Lívia, gente, ficou toda boba. Ficou feliz a semana toda só por causa disso. Aí o irmão da Maria pegou uma cadeira e falou que queria ver quem é que ia aguentar com a cadeira. Cheio de raiva com a cadeira na mão, falou que podia vir quem quisesse, que ele não tinha nada a perder. E nesse momento, a gente só escuta assim, como é que é? Era a diretora, Dona Márcia, ainda deu 2 pancadão na porta. Junto com ela chegou o professor que tinha rasgado o teste e a nossa professora, mãe da Maria. E daí pra frente, foi só pra trás.